Graça e paz, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar vendo essa programação, mas estamos em mais um capítulo do Pó de Fé. E como nós já havíamos prometido, e ele também confirmou, nosso irmão Pastor Igor já está aí mais uma vez aqui, né, no Pó de Fé. Alexandre, nosso grande professor, também está aí na mesa, cadeira cativa aqui dessa programação. E estamos aí em mais um episódio de revelação aqui das Escrituras. Revelação porque toda vez que ele vem aqui é uma novidade, né? Eu particularmente tenho uma pergunta pessoal para fazer aí da última programação. Mas, Pastor Igor, por favor, se apresenta mais uma vez, dá a palavra para o pessoal que nos assiste. Glória a Deus, né? Eu quero agradecer mais uma vez por esse convite honroso, por estar aqui na frente, né, dos nossos irmãos, né, queridos, que hoje, né, veio a mim esse convite, na verdade não foi hoje, né, mas hoje eu estou cumprindo esse convite que me foi feito para estar ministrando, né, um pouquinho, né, compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos mostrado. Eu creio que eu posso dar minha contribuição de 2 centavos aqui nessa tarde. Imagina. Glória a Deus. Irmão Alexandre, fica à vontade também. Glória a Deus, glória a Deus. Saudações em Cristo a todos os internautas que nos acompanham. Que Deus possa continuar abençoando vocês. É sempre uma honra poder participar dessa programação junto com vocês. O Igor aqui, né, de novo. Glória Amém. a Deus. Seja muito bem-vindo de volta. Amém, amém. E é isso aí. Vamos lá. Então vamos lá, a nossa temática hoje, né, é sobre um assunto aí pouco falado nas igrejas, mais a nível de conhecimento, mas que quando a gente ouve, né, causa uma certa barreira, né, como a gente estava falando em off aqui, né, causa uma certa barreira, às vezes um desinteresse, né, ou até mesmo uma subjugação sem conhecer o que é, né, quando nós falamos da patrística, né, não é a Patrícia. É Patrícia. É a patrística, né, fala a história dos pais da igreja, os pontos de doutrina, o que a igreja primitiva acreditava, o que era doutrina, o que mudou de lá para cá, e o pastor Igor ele vai nos ajudar aí nessa temática tão elaborada, se a gente assim pode dizer. Pastor, fica à vontade, já descortina para nós aí o que é a patrística aí nas vertentes teológicas. Vamos lá. Então, acontece que é como vocês falaram, né, em off aqui, é um assunto pouco explorado, pouco abordado, mas quem está na academia, né, esse não é um assunto escondido, tá? Se é falado, se você pegar o livro certo. Por exemplo, se você pegar o livro Manual de Escatologia de Pentecoste, da editora Vida, lá vai estar trabalhando a questão da história do desenvolvimento da escatologia e citando nome por nome quem era quem. Qual escola que desenvolveu tal linha, qual escola que para desenvolver tal linha. Então, quando você pega os livros certos, cristãos, você vai perceber que é, de uma certa forma, abordado. Quem é a patrística? Há uma confusão aí no meio, porque as pessoas acham que falam patrística atrela aos pais da Igreja Católica Apostólica Romana. E não é. Igreja Católica Apostólica Romana, ela vem lá no 4º século. A patrística que eu trabalho é 1º, 2º, 3º século. Pode até chegar no 4º, mas são os remanescentes ainda. Mas eu pego principalmente os 3 primeiros séculos, onde não tem uma contaminação católica ali inserida. Se você pegar a fé dos cristãos do 5º século para frente e pegar a fé dos cristãos do 3º século até o 3º século, tem muita diferença. Aí a gente vai ter que rastrear as diferenças. É um trabalho mais minucioso. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: a patrística, destes primeiros séculos iniciais, 3 primeiros, ela é um conjunto de homens de Deus que foram nomeados bispos, a sua primeira leva, né, a sua primeira geração, pelos discípulos dos apóstolos. Então você veja, por exemplo, Policarpo. Policarpo,
ele foi discípulo direto do apóstolo João. Isso é confirmado. Será que o que ele fala não é interessante? Com certeza. Não é? Com certeza. Inácio de Antioquia, ele foi nomeado bispo de Antioquia pelas próprias mãos direto do apóstolo João. Ele foi discípulo do apóstolo João. Será que não tem nada de interessante para falar? Né? Para ser ouvido? E por aí vai. Aí você vê Policarpo, você vê o discípulo de Policarpo, que é o Irineu, que escreveu um livro, um dos livros mais completos contra o gnosticismo e um dos livros mais completos a respeito da escatologia. Então você vai vendo toda a fé dessa galera, primeiro, segundo, terceiro século, e você vai percebendo ali doutrinas que, ao compararmos com as doutrinas que são ensinadas hoje, é diferente. Por que é diferente? O que mudou? O que alterou? O que aconteceu? Aí, esse é o caminho que a gente vai levando, que a gente vai rastreando, que toda heresia tem um cheiro de onde começa. A gente vê, a gente sabe quando começou a doutrina pré-tribulacionista, a gente sabe quando começou os mormons, a gente sabe quando começou a Testemunho de Jeová, a gente sabe quando começou os Adventistas do Sétimo Dia, nós sabemos, porque essas doutrinas levam os nomes dos seus autores, assim como o calvinismo, assim, não o arminianismo, porque não é ele o autor dessa doutrina, tá? O autor da doutrina arminiana é Orígenes de Alexandria. Ele só sistematizou, né? Ele sistematizou. Então, assim, a gente consegue rastrear tudo. Não passa nada desapercebido. Igual a questão do pós-tribulacionismo, que você não vê nenhuma linha teológica, por mais que houvesse alguns pontos divergentes de uma igreja para outra no primeiro século, todos eles caminhavam para um arrebatamento depois da grande tribulação. Talvez seja por isso que foi apelidado de Patrícia, né? Os pais da igreja pelos assembleanos, porque isso é uma pedra no pé do sapato deles. Maravilha. Então, em termos populares, dizendo assim, a ideia do estudo da patrística seria os primórdios dos ensinos, né, da igreja, ou como o pastor pontuou, né, sem essa mistura, essa contaminação ainda das primeiras doutrinas dos apóstolos que vem aí de Jesus, né? Então, vamos dizer assim, ainda a essência está preservada. Está preservada. Né? E nós vemos isso registrado aí na história da igreja, sim, com esses homens que foram nomeados bispos, isso, né? Homens que estiveram aí muito próximos, igual você disse sobre Policarpo, homens que estiveram bem próximos até mesmo do apóstolo João. Discípulos mesmo. Né? Então nós temos aí alguém que está aí quase pertinho de Jesus dentro da história da igreja, da era cristã, se a gente pode dizer aí. Mo Alexandre, quer pontuar alguma coisa aí acerca da Patrícia também? Então, falando da Patrícia, não, melhor, patrística. Então, pastor Igor, a gente pode considerar que a patrística em si, sem a contaminação, é do primeiro até o terceiro... Né? Ainda tem uns remanescentes ainda, indo para o quarto século, mas acaba ali. Aí não tem mais, Antioquia já não era. Não se prolonga. Porque para a igreja, né, vamos colocar assim, contemporânea, e até mesmo a igreja antiga, né, lá de trás, eles atrelavam a patrística até o 8º século, né? Mas aí aí também tem uma divisão, tem a patrística pré-nicena. Então eu pego a patrística antes de Nicéia. Tá. E qual seria o objetivo principal da patrística? No nosso objeto de estudo, é para a gente poder entender o desenvolvimento... Não seria uma defesa da fé, uma apologia em si? Então, está atrelado. Porque para eu fazer uma defesa, eu tenho que entender como que foi o desenvolvimento. Então, se eu estou lendo na fé patrística... Né? Você ia falar Patrícia. Na fé patrística. Brincadeira, irmãos. E eles defendiam uma fé, eu quero entender por que mudou. Essa é a meu primeiro ponto de partida. Mas, pastor Igor, qual a necessidade de uma defesa, uma apologética cristã nos primeiros séculos?
Já existia, então, heresia nesse período? Exatamente. Então você veja bem, vou te dar um exemplo porque que é importante de nós estudarmos isso. Agora eu vou falar, né, de uma coisa que de repente vocês não sabem. Revelação, hein? Falei que era revelações no começo do vídeo? Existia na época os gnósticos, desde a época de João. Sim. Tá? Os gnósticos. Define pra gente, porque às vezes os nossos telespectadores eles não sabem o que é o gnosticismo. O gnosticismo é a falsa gnose. Era uma doutrina que ensinava que existia um Deus diferente do nosso, o demiurgo, tá? Que ao invés de emitir poderes, eles chamavam de eões, que são emanações. Existia um Deus bom, um Deus mau. Existe uma... Então, na época de Irineu de Leão, surgiu, né, um grupo gnóstico. Né? Esse grupo gnóstico é um grupo que vem dentro dessa origem, que o Irineu vai combater, dos valentianos, que é de Valentim. O que é o gnosticismo? É um culto de mistérios, tá? Que vem desde de uma visão filosófica, mística, de um Deus demiurgo, um Deus bom e Deus mau, eões, que são emanações, pleromas, que são céus, né? Então, eles têm todo um sistema, toda uma visão bem... que não tinha a Bíblia como parâmetro. Parece uma visão cósmica da coisa, né? É uma mistura de uma série de coisas, né? Que é um conhecimento que envolve... Aí são as diversas linhas, né, do gnosticismo, que é astrologia, cultos de mistérios, né? E aí vai surgir os que usam a Bíblia, tá? Mas os valentianos, eles não tinham ali uma Bíblia em si. Contudo, eles ensinavam algo muito interessante, interessante para os heréticos, né? Que eram 3 classes de pessoas, que eram os ílicos, os psíquicos e os pneumáticos. Os ílicos eram aqueles que já nasceram condenados, os depravados. Os predestinados. Predestinados. E tudo isso tinha a ver com a força, né, da natureza e tudo mais. Aí nós vemos o grupo dos psíquicos, que eram os que tinham livre-arbítrio, que podia migrar para a condenação ou para a salvação. E nós temos os pneumáticos, que eram os sábios, os iluminados, né, os eleitos que foram predestinados, que não existia essa palavra, né, mas eles usavam muito destinados à salvação. Claro que não é exatamente assim como eu estou falando, porque existe todo um caminho para que eles viessem a galgar para esse fim. Mas se você olhar em grosso modo, por cima, é isso. Um grupo que já nasceu condenado, um grupo que pode migrar para a condenação e a salvação, e um grupo que já nasceu salvo. A galera nasceu no purgatório ali, dá para eles repescagem. Eles podem em vida. Dá na repescagem aí. Na repescagem em vida. Então, esse era o sistema de soteriologia do gnosticismo. Aí dentro desse sistema você vai ver todo um compêndio, que não tem nada de Deus de Israel, que não tem nada de sangue de Jesus. Na verdade, só se aproveitava da sabedoria bíblica em si. Eles? Um grupo passou... Isso, da vertente que utiliza as escrituras. Isso, um grupo passou a utilizar. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Geralmente, a galera que tem Bíblia de estudo em casa, né? Às vezes se depara lá com João combatendo essa galera, né? Algumas citações, algumas coisas, somente dos nicolaítas ali em Apocalipse. Sim. Então tem essa referência, mas esse grupo gnóstico são os voltados, né? Para o fundamento da sabedoria cristã. Mas o gnosticismo em si tem várias vertentes. Tem várias vertentes. E a sua origem não é cristã. Mas uma variante usou o cristianismo. Entendeu? Tem variantes ali que acabou usando o cristianismo. Só que esses valentianos não usavam o cristianismo. Um grupo passou a usar. Isso começou a passar por um processo de transição. Começou a passar por esse processo de transição. Tá? Mas... independente de qualquer coisa, o importante é mostrar isso, que esse grupo ensinava dessa maneira. E tem uns estoicos que não são necessariamente gnósticos. Os estoicos também acreditavam num sistema de salvação fatalista, né? Quem foi, quem não foi, determinado pelo destino. E aí Justino de Roma vai combater essa galera,
Então veja, por que a importância de se estudar, né, a patrística? Porque você vai ver que coisas que hoje é normal, está normalizado como mais um tipo de fé cristã, naquela época era heresia pura. Justino de Roma chega a dizer que aquele que ensina que não existe livre-arbítrio, ele está ensinando aquilo que é o cúmulo da impiedade e chama essa pessoa de iníquo. Então, o que mudou? Por que naquela época era heresia e hoje não é? Aí nós entramos num outro debate dentro da patrística, que é o quê? Uma coisa é fundamentos apostólicos, que são né, inevitável não, que não tem como mudar, vamos colocar assim, né? Irrefutáveis. Ou irrefutáveis, ou... Imutáveis. Imutáveis. São imutáveis, tá? Que não tem como você alterar. É doutrina apostólica. É ponto de espinha dorsal. O Didaquê, por exemplo? Como o Didaquê, você não vê nada ali que tem que mudar, né? Então você está vendo doutrinas apostólicas ali. E tem doutrinas eclesiásticas, que aí cada um tem, né, a sua. Cultura da igreja. Aí um vai dizer quem são os nefilins, outros vai dizer quem não vai acreditar que são anjos. Aí um grupo vai determinar quando que vai ser feita a ceia, o outro vai determinar de uma data diferente, como é que vai ser, liturgia de culto, tipo de batismos, né? Por exemplo, Paulo, desculpa cortar o pastor, Paulo ele vai trabalhar essa questão na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 11, ele fala lá sobre o uso do véu, quando ele diz que nós, né, as igrejas de Deus, não temos tais costumes, o que dá a entender que o uso do véu ali era só para aquela região. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Qual? Todos eles usavam véu, todas as igrejas, e ele não tinha esse tal costume de não usar, né? Porque não era costume da igreja não usar. Então, os congregacionistas estão certos? Estão. Olha aí. Sabe quando parou de se usar véu? Na Revolução Feminina. Em 1700? 1950, 60. Mais precisamente, 1965. Mas a ideia do véu não é de uma vertente judaica? Não tem nada disso na lei. Ou um costume, mas isso judeu. É uma cultura grega. Isso é uma cultura judaica, as mulheres usavam véu. Então, mas eu posso pontuar, aplicar essa cultura para a igreja como doutrina? Aí é que a gente vai ver o que Paulo diz. Que por causa dos anjos, que não é lícito que a mulher cultue sem véu. Aí você pergunta, qual é a solução? Meu irmão, a solução é deixar Deus agir. Tá, mas Paulo ele falou que o cabelo foi dado no lugar do véu. O cabelo comprido é dado no lugar de então véu. A mulher mas mesmo o cabelo estando ali, na hora de cultuar, tem que usar véu. Senão não faria de véu, falava só de cabelo. Mas mesmo para a igreja cristã? É o que eu estou te dizendo. A igreja sempre usou, você pode até ver nos anais ali dos estatutos de assembleia, de batista, daquela época, eles utilizavam véu. Isso não é uma coisa antiga, não. Toda a patrística usava véu. Todos os cristãos, todos usavam véu. Você pode ver nas imagens de escultura, nas imagens de desenho, as mulheres tinham o que na cabeça? Véu. Você pode pegar qualquer imagem de uma mulher, ela vai cristã, ela vai estar usando véu. Ela vai estar usando véu, você não vê nenhuma. Mas beleza. Mas isso não teologicamente pode ser como um ponto de doutrina. Isso é um ponto de doutrina? Isso é um costume cultural de fé. Teologicamente nós poderíamos que migrou dizer que do judaísmo para o cristianismo. Isso dentro da igreja? Não, isso não tem a ver com o judaísmo. O muçulmano usa isso. As mulheres católicas usavam isso. Então isso é um costume cultural geral. Isso é um costume que Paulo ele acabou doutrinando dessa forma. Ele acabou doutrinando dessa forma. Porque o que parece no texto que o Alexandre cita é que Paulo vai dizer, né, que por causa do cabelo comprido, ele é dado no lugar do véu. Mas quem usa, quem não usa também não faça escândalo por isso. Porque senão não faria sentido ele falar, as igrejas de Deus não têm tais costumes. Quais seriam os tais costumes? Os tais costumes de não utilizar véu.
Porque a igreja de Corinto não estava usando, por isso que ele vai dizer para usar, porque as outras igrejas não têm esse costume de cultuar sem véu. Entendi. Mas o que parece no texto é que está acontecendo ao contrário. A crítica... Estão usando. É o estão inverso. usando, é o inverso. Aí, como Paulo diz para Gálatas, parece que tem uma parcela da igreja que está apelando para a liberdade cristã. Agora, é assim... O véu não é um ponto de doutrina para eles, eles estão pontuando isso para Paulo. Porque para Paulo, dentro da carta de Coríntios, o escopo dela é como se as mulheres fossem proibidas de qualquer coisa, até mesmo de falar em público. E agora? Então, no tocante a isso, a mulher não é que ela está proibida de falar em público, ela está proibida de exercer função ministerial de ensino de púlpito para homens, na qualidade de líder. Mas lá diz, se ela quiser aprender, que ela pergunte até para o seu marido. Aí já é uma outra coisa, porque as mulheres estavam interrompendo o culto para fazer pergunta. Então e aí está trazendo confusão. Então é melhor que elas fiquem caladas lá no contexto de Paulo. Mas não é só elas que tem que ficar caladas, é ela, o profeta e o que fala em línguas, porque cada um tem um momento certo de falar. A desorganização congregacional. Agora, eu estou falando historicamente. Tá, historicamente é isso, não tem como mudar a história. As igrejas usavam, a igreja católica usava, e até hoje ainda tem. Se você for nas igrejas da África, as mulheres usam véu, a maioria das vezes, né? Igreja católica também. Isso só mudou em 1965 para cá. Se você nascesse em 1940, todas as igrejas cristãs estariam usando véu, independente de qual for a denominação. Mas você fala até Assembleia, essas igrejas? Sim. Isso só mudou. O que acontece? Foi um processo de migração. Deixou de usar véu, aí começou. Lembra que as mulheres usavam chapéu? Sim. O chapéu ficou no lugar do véu e daqui a pouco veio essa liberdade feminista e acabou que não usa mais. Até um tempo desse, mulher não usava calça comprida. Agora, não estou dizendo que eu sou contra isso. Eu estou dizendo que existem coisas que mudou muito rapidamente da década de 80 para cá. Mas a questão do uso ou não do véu, isso não pode ser pontuado como um... Não, é porque ele perguntou. Ele perguntou do costume. Só pra gente, então, pra gente não deixar essa ponta solta dentro do costume, quem não utiliza o véu, eu não tô dizendo não que tá comete pecado. Isso. O que eu tô dizendo é porque ele perguntou. É só o ponto cultural. É porque ele perguntou como se fosse só a igreja de Corinto. Eu falei para ele, não. Todas as igrejas. Todas usavam. Até 1965. Tá? Todas usavam. Então, não estou dizendo que quem não usa está em pecado. Eu estou dizendo que isso não era apenas uma fé que era de Corinto próprio. Era de todas as igrejas e até hoje você pode ver que muitas carregam isso com elas ainda. Entendi. Geralmente a referência que a gente tinha dentro do catolicismo era geralmente as viúvas, né? Usavam um véu preto e tal, né? Sim, se a gente também for para a ideia do protestantismo, até mesmo no adventismo, o movimento quadrangular, né? Tanto a Ellen White como a Amy McPherson, a gente não vê referência delas com véu. Então deve ser algo bem mais antigo ainda. Alguns segmentos podem não usarem, mas as igrejas cristãs, realmente, a maioria usava. Isso da parte do Oriente para lá. Até do Brasil também. Eu ainda peguei ainda as igrejas católicas usando véu. Ainda tem muitos católicos que usam véu quando vai na igreja. Você já deve ter visto isso. Muito Juventude raro. não, os jovens não, mas os mais velhos usam. A minha tia usava, eu via ela indo para a igreja, pegava aquele véu dela, fazia o terço dela ali. É muito raro. Eu cheguei a ver indo para confessionário. Não, eu já vi já. Para confessionário, mas para o culto em si Mas você não. fala também até a Assembleia, porque a Assembleia, com a sua origem em 1911, se eu não me engano, né? Não, usava. Usava também? Eu não posso aqui afirmar que todas usavam, todas 100%. Tá? Mas eu posso dizer que a maioria usava. Isso aí é histórico. Entendeu? Isso é histórico. Tá, perfeito. Maravilha. Vamos lá, então a gente entendeu aí a importância da patrística, a apologética que ela apresenta na história, né? São pontos de doutrinas heréticas que surgiram e nós vamos ter essas referências nesses registros chamados de patrística, e dentro da patrística nós temos os ensinos, como nosso irmão Alexandre pontuou, o Didaquê,
como o pastor falou, acerca também da apologética, acerca do gnosticismo, né? E outras doutrinas que nós vemos hoje, eu acredito até que não chega a ser nem ser tanto um movimento tão cristão, mas é mais secular, né? Que é o pelagianismo. O homem não mata, não rouba, não se prostitui, e ele 90% de salvação depende dele, e ele vai para o céu porque é bonzinho, né? Então a gente... Porque tem uma parcela de bondade dentro Isso. Nós temos aí essa... Uma parcela que não foi corrompida. Esse tipo de referência aí, né? Acontece que o Pelágio, ele ensinava que o homem por si só pode se salvar. E não existe isso em lugar nem nada. Nós vemos isso no termo popular das pessoas, né? Não precisa ir na igreja, não precisa ser crente, eu ser bonzinho aqui em casa, pagar meus impostos, eu vou pro céu. O Pelágio, ele ensinava que o homem, por si só, ele consegue a salvação. Só que aí entra no outro extremo, que é o calvinismo. Já que o homem por si só não consegue a salvação, então nada que ele faça alcançará a salvação, porque só depende de Deus. E não é isso. O que Pelágio está ensinando é que o homem, ele não depende de Deus para ser salvo. E não é isso que as Escrituras me ensinam. Porque o homem depende de Deus. O homem, claro, que é Deus quem salva. Mas ele é salvo por obras, humana. assim. Essa parcela humana que é maior, Pelágio né? ensinava, era só humana e não tinha nada de Deus. Tipo assim, parte do homem, a vontade Deus do homem. É Deus introduzir ele no paraíso e receber as boas obras dele. Exatamente. É os 10% que a Bíblia divindade. Se Deus ficasse assim, ó, de cima olhando, se vira, faz o que você quiser e depois eu vejo do que deu para te salvar ou não. Se eu sou bonzinho por obras, né, ia cair no paraíso aí. Exatamente. Mas vamos lá, vamos seguir, que esse termo é muito extenso e 1 hora aí seria pouco para a gente discutir tanta coisa, né? E dentro de alguns pontos de doutrina, a gente até aqui falou um pouco também, até acabamos citando sobre a pós-tribulacionismo, algumas doutrinas. O pastor falou acerca quando surgiu, na Patrícia a gente pode ver essa questão, né? Nós também temos aí também o amilenismo, o pré-milenismo. Como entender aí esses pontos teológicos também dentro da patrística? Tem alguma coisa para acrescentar para nós nos dias de hoje, no ensino escatológico? Tem, porque o que acontece? A igreja, quando ela já começa crendo no reino milenar literal. Tá? Ela já começa crendo... Então não era um amilenista. Depois se tornou. Mas como que isso aconteceu? A igreja, ela, em Jerusalém, em Antioquia, né, ela tinha aquela fé milenarista de que Jesus, quando voltasse depois da grande tribulação, iria se iniciar, então, o período milenar. Ponto. 1º século, 2º século, ok. Chega no finalzinho do segundo, ali para o 3º século, surge o pessoal da escola de Alexandria. Essa galera da escola de Alexandria, não. Essa escola de Alexandria, Moraes. Ela começa a ensinar que o reino milenar é simbólico. E aí ela desconfigura tudo que ensinava os profetas. Tudo que ensinava os profetas. Tá? Porque o que passou a ser, por exemplo, o leão vai comer palha com boi. Mas isso aqui é na igreja. Isso aqui são os salvos que participaram na igreja. Né? Os mansos herdarão a terra, não é porque você está herdando a terra hoje. Aí tudo eles passaram a simbolizar. Tudo. Né? Que a igreja já está reinando com Cristo. Já está reinando com Cristo. Daí surge o arminianismo. Né? Porque nós somos reis e sacerdotes agora, e tal. Não é que surge o arminianismo aí, porque a Armínio é do século XVI. Mas é que as ideias de Armínio, ele copia de Orígenes. E Orígenes também é da escola de Alexandria. Então surge daí. Entendeu? Porque o Armínio ele começa a ensinar que Deus já previu quem iria ser salvo, e aí ele elegeu aquele pessoal. E aquele pessoal que está eleito vai entrar na salvação, mas como não tem milênio, só tem igreja, então tá bom, Jesus volta, os eleitos entram no reino e acabou a história. É assim que termina a história para eles. Fim. Inclusive é o que, né, vamos lá, né? Falar dos pré-tribulacionistas e dispensacionalistas, acredito que, depois que a igreja for arrebatada, Deus acaba com tudo. Alguns creem até na aniquilação do cosmos, né?
A igreja vai viver... Pega a primeira de Pedro, não, segunda de Pedro, né? Capítulo 3. A igreja vai viver na região espiritual eternamente. Esses dias atrás, aí minha esposa, mas a terra não vai ser destruída, Deus não vai mandar fogo aí, vai acabar com tudo. Eu falei, não. Só nos maiazinhos. Não é bem assim, não. Não. Porque aí, se for isso, aí acabou a promessa feita a Abraão. Exatamente. Exato. Né? Então é isso. Aí nós temos duas escolas ali. E essas duas escolas começam a ter embate entre elas. Mas a majoritária da época, qual que era? Era Primeiro e pré-milenista? segundo século, totalmente milenaristas. Tá. 200 anos de milênio, literal. Entra a escola de Alexandria e começa pequenininho. Mas eles No estão finalzinho ainda ali do dentro segundo pro terceiro século. É. Beleza. No caso, eles são pós-milenistas. Tribulação, milênio. Os alexandrinos? Não. Da Antioquia? A igreja da Pós-tribulacionista, pré-milenarista. Os da Antioquia e os de Alexandria eram pós-tribulacionistas a milenistas. Tipo, semelhante aos adventistas hoje, correto? Aos batistas, aos presbiterianos, que eles são todos amilenistas. Os adventistas também. Acredita no milênio. Só que eles acreditam no milênio literal. Só que é na igreja 1000 anos no céu. Não é na terra. A terra fica vazia com o diabo aqui se lamentando. Ah, é verdade. Né? Então... A terra vira a prisão dele aqui. A prisão, o cara... A terra é uma prisão para você. Caramba, a terra é uma prisão. Queria ficar livre. Aí, onde é que ele vai ficar livre? Na terra de novo. Né? Pra onde ele vai? De novo? De novo? Não faz sentido, né? A terra é uma prisão. Mas porque lá em Apocalipse 20 fala que importa que ele seja solto, né? Por um pouco de tempo. E ele é solto e está na terra de novo. Ele está preso na terra. É que ele estava em regime fechado, ele foi pro semi-aberto. É porque ele disse que ele usa a palavra... premiada. Entregou quem fazia a vontade dele. Ele usa a palavra prisão por circunstancial. Prisão circunstancial. O que é prisão circunstancial? É porque as circunstâncias levaram à prisão. Não está me falando nada. É a mesma coisa que eu falar, Tostine vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Né? Ele está preso circunstancial. Por quê? Porque a circunstância levará à prisão. Tá, mas e aí? O que é preso circunstancial? Não consegue explicar. Eles usam essa expressão... Fica uma retórica ali. Fica voltando ali no loop infinito. Então, o amilenismo começou devagarinho e começou a com a escola de Alexandria. Com a escola de Alexandria. Refutando o que a patrística já defendia e os profetas. De Antioquia. E aí ela encanta quem? Essa doutrina? São os filósofos. Os filósofos adoram. Por exemplo, Agostinho, ele era milenarista. Quando ele foi influenciado pela literatura de Cirilo de Alexandria, ficou apaixonado. Ele falou, nossa, é isso aqui mesmo. É tudo filosófico, é tudo simbólico, é tudo alegórico, é tudo figurado. Né? E aí ele se tornou o camarada que sistematizou o milênio, né? Simbólico, e a Igreja Católica comprou essa ideia. Ela comprou essa ideia. Aí vamos cair nos concílios aí. Acaba se tornando parte de concílio, né? Não o quarto século, nem o quinto, mas um pouco mais na frente, isso acaba se tornando concílio, e também quem aderir a qualquer tipo de fé que venha a trazer um certo tipo não é pompa não, privilégio a judeu, ele é chamado de herege, ele é condenado e ele é ridicularizado e é expulso. E por que eles não queriam isso? Porque eles achavam que qualquer coisa que se assemelhasse à restauração de Jerusalém era judaizar a igreja. Então, por isso que não se ensinava, né, a restauração de Jerusalém. Tá? Era por isso que se ensinava. E aí, isso acabou trazendo aquela doutrina da substituição, que Deus substituiu o povo de Israel pela igreja. E aí começa, né? A Igreja Católica monta esse esboço, ensina dessa forma, e o pessoal da Reforma, quando sai dela, sai ensinando a mesma coisa que eles acabaram embarcando, né? Que vem lá de Agostinho. Então, para eles, a história de Israel é extinguida na cruz, acabou ali. Acabou ali. A participação agora é a tá Igreja ali. Católica Apostólica Romana.
E tudo é com eles agora. E não tem salvação fora da igreja mãe. Daí vem aquela ideia dos papas, né? Ou dos padres que seja. Ser os porta-vozes, né? Os descendentes aí, os sucessores, né? Melhor dizendo, é. de Pedro. Na verdade... Porque quando Jesus fala assim que ele é pedra, né? E sobre esta pedra... Tu és Petros. É. E sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. Tu és uma pedrinha, pequena, removível. E sobre esta, ele está se referindo a ele, né? Assim mesmo, uma grande rocha irremovível edificaria a minha igreja. Então, Pedro não é a igreja. Ele não pode ser pedrinha e pedrão ao mesmo tempo. Né? O pedrinho é pedrão. É o Pedrão. Ele é a pedrinha e Jesus é a rocha. É a rocha, né? Exatamente. Ele está falando porque a igreja católica em si prega isso, né? Que os papas, os padres, os bispos, então, querendo ou não, são uma descendência, né? A questão da sucessão, ela existia de fato. Só que não era uma sucessão de linha única. Nós tínhamos 12 apóstolos. Por que só Pedro, né? É conveniência, porque ele foi para Jerusalém, para Roma. Historicidade da igreja. Aí tem esse texto de Mateus 16. O primeiro pastor da igreja de Roma, na verdade, foi João Marcos, né? Não é considerado Pedro ainda, né? Aí uns dizem que é João Marcos, outros falam que é Paulo. Então, eu não sei. Porque, se não me engano, acho que tem uma tumba lá com a inscrição de João Marcos, tendo como referência ele o primeiro pastor da igreja de Roma. Então, eu não sei de onde O nasce. que dá a entender que aquele evangelho ao qual ele escreve também, que ele está recebendo de Pedro está na prisão, é o evangelho segundo escreveu Marcos, mas quem narra ele, né, no caso, quem vai dar todas as descrições para Marcos, é Pedro na prisão. Sim, né? sim. E ele dirige aquele evangelho para quem? Ele vai destinar para quem? Ele vai dar para os romanos. E outra coisa, né? A igreja romana não foi a primeira igreja a ser fundada. A primeira é Jerusalém. Primeira é Jerusalém. E o que eles falam de Jerusalém? Nada. Jerusalém também não é a igreja, só Roma que é. Né? Então, eles vão pegar uma linha sucessiva que eles conseguem rastrear ali, né? Parece até um helenismo disfarçado aí, né? A glória de Roma. Mas será que é porque, sei lá, ali estava o cerne de todas as coisas? Porque Pedro, lá na sua primeira epístola, a segunda, ele fala da Babilônia, né? A mãe. Não, eu vou te dizer. Por quê. Porque os apóstolos, a igreja primitiva, estava dentro do Império Romano. Então, Roma era a capital do Existe Império. esse texto mesmo, né, se eu não me engano, o texto, né? que ele fala sobre a Babilônia ser a mãe, né? Não, a mãe, mas não é que ele chama a Babilônia de mãe, ele fala que algum parente está na Babilônia. Acho que isso aí não é nem Pedro que fala, Pedro acho que fala isso. O primeiro Pedro, só tem os dois mesmo, né? Então, Chuta. Se não acertar um, acerta na segunda. É isso mesmo. Então ele fala assim da Babilônia. Mas a Roma, não é nem por causa disso, porque romanos, nós somos romanos também. Né? A igreja de Roma tinha tanta autoridade como tinha de Ermina, como tinha de Jerusalém, mas ali era a capital do Império Romano, tinha muito dinheiro. Era os Estados Unidos da América da época. Era os Estados Unidos da América. O grego era o inglês fluente. Exatamente. E aí ela acaba se tornando uma referência. Mas a logística para espalhar... Só para isso, mas não que ela fosse a produtora principal. Não era. Mas ela era uma cidade importante, uma capital do Império. Ali havia muitas mentes pensantes, mas não é que ela tinha a primazia. Ela não tinha. Mas ela era tida como exemplo. A Irineu vai dizer que Jerusalém é o exemplo que carrega a fé, que carrega, né, as doutrinas apostólicas na época de Irineu. E não hoje. Né? Aí o pessoal usa esse texto de Irineu para falar de Roma. Isoladamente, né? Isoladamente, porque ele escreveu por um determinado momento em que Roma estava tudo bonitinho, cheirosinho com talquinho de neném. Agora, hoje não. Hoje não tem nada disso. Então, pegar um texto que é para o século II e aplicar para o século XXI é um anacronismo histórico muito grande. O problema não é o fundamentalismo, é quem vem depois. É o que vem depois, exatamente. Né? Maravilha. Então, acho que ficou claro para nós aí, né, que havia uma unanimidade, então, no início da patrística aí, né, o pós-milenismo aí, né? Pro pós-milenismo, sim. Aí, independente da escola, tá? Se é
a Alexandrina ou Antioquia, no tocante à pós-tribulação, todos pensavam igual. No tocante ao milênio, Alexandria alegórico e Antioquia Literal. era literal. Então fica claro aí que os primórdios aí, a primeira escola de Alexandria, a de Antioquia, cria que, né, o milênio ele vai ser literal. Jesus vai vir, reinar 1000 anos com a igreja na terra, né? E depois vem um estudo novo aí, a Revolução da Igreja de Alexandria, e diz que esse milênio já está acontecendo, ele é literal. Né? Mas fica meio confuso, o meu ponto de vista, meu simples ponto de vista, né? Se a gente fizer uma análise rápida até mesmo do que acontece hoje, não parece o reino dele, né? Não pode ser alguma. Mas eles vão filosofar em cima disso. Eles vão dizer que o reino não é dele, mas é como que se ele estivesse reinando com limites. Aí eles vão usar a palavra limitado. Ele está limitado por causa do evangelho. Eles vão dizer isso. Como a gente vai limitar um Deus que pode todas as coisas? Não, aí no caso do diabo. Ah, sim. É por isso que Jesus está reinando, na visão deles. Porque o diabo está limitado. Como o diabo está limitado, aí Jesus tem total preeminência no reino para reinar. A gente cai nesse problema, então. Aí, onde a gente aplica aí a prisão de Satanás aí? Essa é a limitação. A prisão é simbólica para eles. A prisão é essa limitação dele. É a limitação dele. Mas limitação de quê? Porque o evangelho está sendo anunciado, coisa do que não era anunciado. Não, porque só falta algum pastor presidente se levantar aí numa tribuna e dizer, a partir de hoje eu declaro para vocês, sou ateu. Pois porque do resto que a gente tá vendo aí, até espírito ruim tá pregando por aí, fazendo revelação. Sim. Né? Parece que eu vejo a menina que Paulo enfrentou em Troa de lá, ela tá assumindo muitos altares aí. Né? Então, eu não acredito tanto nessa limitação, porque a liberdade que Satanás tem encontrado no meio cristão para operar, haja visto o que aconteceu chega lá a assustar. Aham. Quem não quero COP 30, né? não Pois quero tá ser falando com os exato. irmãos ali, né? Que teve o ataque indígena representa a terra, né? Aí nós temos o alagamento, a água, e nós temos agora o fogo, né? Os elementos estão sendo tratados Os ali. 3 elementos ali, terra, fogo e água, inundou mesmo, e pegou o fogo mesmo, e houve invasão mesmo. Exatamente. É Sem contar a estátua, né, que eles colocaram lá. É, aquele leopardinho ali custou caro com mão de homens. Sem contar também que tem Que uma eles ganharam da denominação China. aí que alugou, né? O centro deles lá de convenções, lá de... Vamos tocar nesse negócio aí que vai longe. Já vai voltar lá na foto e eu não quero perder meu réu primário. Citando o texto na qual eu fiz referência, é 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Não aparece mãe, então só corrigindo, tá? A coeleita. Ou eleita. Na tradução viva de 2002, diz assim, minha esposa aqui de Roma, Pedro falando, né? Vos saúda. Então tá bom, né? E agora? Bom, era dele mesmo. Aí bota lá no original pra gente ver. Era Original dele não, mesmo. Minha esposa daqui de Roma, ela é irmã de vocês no Senhor. Enviai-lhe suas saudações e meu filho Marcos também. Aí você Será que tem- ele tá falando da mulher dele? Porque ele tinha esposa. Aí, né? Jesus curou a aí sogra. clica lá pra ver se tá eclectus ou se tá, né? A palavra ou mulher, né? Acho que é Patroa. Gone, acho que é Gone. Vamos lá, vamos ver aqui que tá aí. Clica Vamos aí na ver. esposa. Vamos ver se é Gone, Vamos desmistificar aí. mulher, né? Ou se é eclecto. É Sinecletos. Eleita. Sinecletos. É eleito. Não é esposa. É isso mesmo. É a mulher dele. Aí é que tá falando coeleita, né? Coeleita. 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 Aí traduziram como esposa. Aí como é que tá as traduções, né? Por que não respeitar como tá o grego, né? O original. É igual o estiver e o estou, né? De primeira não, de João 14, verso 3. Que não tem Então nada aí a ver ele com trata da estiver. igreja e transliteraram como se fosse a mulher do cara. Ou Perdoa meu... como se ele fosse o esposo, né? E essa figura só Cristo assume. Se fosse Cristo falando, beleza. Aham. Tava tudo certo. Aí já é uma pedra no sapato, aí, porque é um papa que tem uma mulher? Não, mas que ele tinha uma mulher, eles não negam, né? Tanto é que eles Sim, não mudaram sim, ali. sim. É o diz problema, que é só os outros que não curou, podem, né? curou a sogra de Pedro, né?
só os outros O que na sucessão, né, papal em si, que dá continuidade aí como se ele fosse o primeiro padre ou, né, papa que existiu, já cai por contradição aí, por quê? Porque ele foi casado, né? Sim. Os papas não podem, Papa os não padres pode também, ter sogra. os bispos também não. Isso E por aí na vai. Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente. Na Igreja Católica do Oriente, os papas podem casar. Olha aí. É que tem Tem uma vertente ortodoxa que eles também podem, né? É que teve ortodoxa essa divisão, também, que é né? também do Oriente. Essa divisão, né? Que a gente tem duas igrejas... Passou a existir, né? Duas igrejas católicas. A Roma, Ocidental e a Roma Oriental. Exatamente. Maravilha. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Senão, não vai dar tempo. Falamos aí sobre pré e pós, né? Falamos sobre alguns... Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para ele Aí, ainda ó, tá dentro vendo? da patrística, Ele sempre que complica é um os nossos assunto horários, assim sempre. do meu interesse, né? Vai lá, particular. A intrinsecamente. gente já teve alguns, confesso aqui, irmãos, alguns debates, eu e ele, né? Aí, por trás das câmeras, lá nas antigas, e eu gostaria de saber. Você debatendo é novidade, né? Então, e eu já fiz algumas perguntas para ele de alguns grupos que a gente participa, na qual ele é o administrador, enfim. Aprendi muito já com esse homem aqui, irmãos. Então é um privilégio para nós estar aqui diante dele. E ele que é um especialista na história da igreja, tá? A gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Suas palavras. Dar honra a quem tem honra. Diante disso, eu gostaria de perguntar: os pais da igreja, qual a visão que eles criam no tocante à divindade? Eles eram trinitaristas? Eles eram unicistas? Eu ia perguntar agora isso, cara. Ou eram binitaristas? Pulou a minha pauta. E agora? Então, eles não usavam nenhum tipo de nomenclatura. Porque Tertuliano, que alguns atribuem Vamos chegar lá. a patrística também, Sim. vale salientar, ele, segundo alguns teólogos, né, ele que é o pai, né, do Sim. trinitarismo, Aham. assim podemos dizer. Só Sim. para aqueles que estão Ele nos é o primeiro a assistindo. utilizar a palavra trindade. Isso. Tertuliano, segundo os teólogos, é o pai da trindade, se assim podemos dizer. É aquele que deu vazão a essa ideia. Sim. Certo? Então, o que acontece? Tertuliano, ele acho que é 140, 150 depois de Cristo. Ele é bem contemporâneo ali de Irineu e tal. Só que Irineu, Policarpo, Inácio, Clemente de Roma, ou esses outros, não ficavam colocando nomenclatura. Eles não usavam nomenclatura. Pai, Filho e Espírito. O Pai Ponto. tem o Filho e tem o Espírito. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. Nos escritos deles, Não tinha unicidade. eles apenas reconheciam dois poderes ali, que chamavam de Deus, o Pai e o Filho. E o Espírito era a emanação, o poder de Deus. Mas eles não colocavam títulos, nomenclaturas, igual não existia o título pós-tribulacionismo milenário, não tinha nada disso. Eles acreditavam no reino de 1000 anos, acreditavam no livre-arbítrio e acreditavam que existia o Pai e que existia o Filho. E que ambos eram adorados, ambos eram divinos, ambos recebiam toda a autoridade no céu e na terra, todos eles. Mas o Espírito era a própria personificação daquela pessoa que enviou o Espírito. Ou seja, é o poder de Deus. Por isso que o Espírito tem personalidade. Por quê? Porque ele é a própria manifestação daquele ser pessoal que é Deus. Entendeu? Então, ele fala porque Deus está falando. Né? Ok. Então, a gente está caminhando por aqui. Só que aí surge o grupo da Trindade. Há embate entre os dois? Não tem embate nenhum. Os dois se respeitam. Então, a gente tem Orígenes falando, Eusébio de Cesareia falando, que existiam pessoas que não reconheciam, né, a divindade do Espírito, no sentido de ser pessoal, mas que ele via essas pessoas como aqueles que não tinham a revelação plena. Né? Então você não vê um embate de binitarista com trinitarista. Eles se respeitavam por quê? Porque os dois entendiam que Jesus, ele tem poder. Jesus, ele é divino.
Jesus, ele é eterno. Jesus, ele não é um ser criado. Uma vez que você crer nisso, e você crê no Espírito apenas como uma emanação, mas não deixa de ser divino, e de ter manifestações de um ser pessoal, você não é considerado herege. Então, nem os militaristas batiam no trinitarista, e nem os trinitaristas batiam dos militaristas. Só lá para o IV século é que foi oficializado em concílio que a Trindade era o único tipo de fé, e quem não cresce assim era herege. Que é o concílio de Constantinopla, certo? Exatamente, quando se eleva o Espírito Santo a um ser pessoal. Onde definiram isso Definido ali. como documento. Exatamente. Tá. Então, nós não temos aí uma definição do que os pais da igreja eram dentro de um majoritarismo, vamos colocar assim. Aí a gente usa o termo binitarismo. Por quê? Porque eles só reconheciam como Senhor e Deus o Pai e o Filho. Daí que surge o termo que é mais moderno, né? Mas aplicado aos cristãos do primeiro e segundo século. E alguns até do terceiro século. E como que é isso na prática, pastor Igor? Olha, como que funciona essa... Uns dizem que é uma trindade, só que ao invés de ser 3 é 2. É um binitarismo. Mas e aí, isso não anula o espírito? Não, anula não. Por que anularia o Espírito? O Espírito ele está ali presente sempre. Mas então, vamos lá. Então, para a gente entender, são só duas pessoas? Sim, são 2 seres pessoais que conversam, que interagem, são 2 almas. A alma do Pai e a alma do Filho. Que estão ligadas no mesmo espírito? Sim. Tá. Mas esse espírito, ele é pessoal? O Espírito, por exemplo, vamos lá. Se eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. São 2 íguas. É um só. Apesar de eu estar orando, se eu estou orando, o meu espírito ora bem. Então, o meu espírito está correspondendo àquilo que eu estou falando. Não é que são 2 íguas, é que é uma coisa só. A minha alma sou eu, meu espírito sou eu, e eu sou toda a completude dessa tríade que forma essa triunidade do homem. Aí você vai ver assim, em algumas orações, aquieta, ó minha alma. Né? Então, a alma, por que está tão abatida? Eu estou conversando com a minha alma. Mas são 2 pessoas? Não, eu estou desabafando comigo mesmo. Então, quando fala que o espírito, ele tem... como é que é? Que o espírito, ele tem características pessoais... porque ele tem vontade, Mas ele tem de Deus. razão. É tudo Deus. Quando ele diz, né, apartai para mim... É né, Deus falando. Saulo e Barnabé, para essa obra que eu os tenho... É Deus. Imagina uma linha de telefone. Vou usar esse exemplo que é meio xoxo, mas funciona. Eu estou aqui no celular, você está aí eu estou falando com você. Mas a voz está saindo da onde? Do celular. Então eu estou usando do celular como ponto de comunicação com você. É assim que Deus fala, é assim que Deus aparta e escolhe as pessoas. Ele usa o seu espírito para comunicar ao outro que recebeu o espírito a vontade dele. Por isso que ele fala. E ele não só comunica a vontade, mas ele comunica os sentimentos, por isso que nós gememos, né? Ele comunica a tristeza, por isso que nós nos arrependemos e nos sentimos constrangidos. Mas o que Jesus pontua lá, acho que é João 14, quando ele fala do Espírito Santo? Quando ele diz, contra ele não tem perdão e tal. Não, aí é blasfêmia. Por que é a blasfêmia com o Espírito Santo? Então, não tem perdão? Porque ele faz essa distinção. Contra o Pai tem, contra o Filho tem e contra o Espírito não. Por que essa distinção? Essa distinção é porque se você pecar você nunca vai pecar contra o Pai. Eu acho que é Mateus 12, né? Mateus 12. Não é João, não é Mateus. João ele fala do acho que é Da 12, descida, 12:45, se não me engano. Isso. Você nunca vai pecar contra o Pai. Você nunca. E você nunca vai pecar contra o Filho. Mas você pode pecar contra o Espírito. Por que isso? Porque o Espírito está dentro de você. Você vai pecar contra o Espírito, é pecar contra aquilo que está te testificando de algo. Não é esse o contexto? Está lá os fariseus, Jesus operando milagres, eles estão atribuindo ao diabo uma obra de Deus, ou seja, a operação de milagre. Como que você acha, já vou voltar na sua pergunta,
que os magos transformaram aquele cajado em serpente? Foi por um poder do Espírito. Mas que Espírito? Espírito Santo? Não, o espírito do diabo. Então o diabo, através do espírito dele, espírito é poder, através do poder dele, transformou aquele cajado em serpente. E Deus, através do seu poder, que é maior do que o do diabo, fez com que aquele cajado que tinha se transformado em serpente, engolisse a outra serpente. Então, quando você atribui esse milagre ao diabo, sabendo que o Espírito testificou no seu coração que é de Deus, e você tem a plena convicção que é de Deus, mas mesmo assim você fala, isso aqui é de Satanás, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é só falar, ô Espírito Santo, isso. Não. Então, mas logo se eu blasfemo contra ele, não blasfemo contra o pai e o filho? Uma vez que ele não é... O que ele compartilha disso. Uma não é essa a distinta. ideia, não é essa a ideia. A ideia não é Porque se vamos dar exemplo, se o binitarismo está correto, não o binitarianismo, que é uma outra vertente herética, mas o binitarismo. Se o binitarismo está correto, né? Logo o espírito em si é uma faculdade presente do pai e do filho. Sim, mas blasfemar Então contra ele indiferente, se fosse o caso. Não, mas não diretamente mas não é contra o pai e o filho. Se ele, vamos dar um exemplo, se ele é o veículo de manifestação, né? Porque Paulo vai atribuir também em Gálatas 4:6, né? Ele ao espírito do filho. Ele também introduz sim, a natureza porque do passa filho. por ele. Entende? Ele procede do pai, mas Exato. Paulo vem do diz filho. às igrejas da Galáxia, porque o pai ou Deus enviou, né, o espírito do seu filho. Que clama papai, então é o espírito de Jesus. É o espírito que procede de Jesus, é o espírito do filho. Quando a gente fala... Não seria ele o Espírito Santo? Não, De Jesus Gálatas? não é o Espírito Santo. O que era blasfêmia contra o Espírito Santo? Então veja bem, não é que se você, a pessoa do pai está perdoado e a pessoa do Espírito é condenado. A questão é a essência do ensino que está sendo dado ali. Você está vendo um monte de gente observando Jesus curando. E aí há a testificação do Espírito, que aquilo era de Deus. Eles estavam sentindo no coração, o Espírito havia convencido eles de que era Deus. Aí eles vão lá, deliberadamente, e atribuem a Belzebu. As obras que Jesus fazia. Isso não tem a ver se é a pessoa ou se não é. A questão não é essa. A questão é que se você blasfemar a uma testificação do Espírito, atribuindo ao diabo aquilo que é de Deus, uma vez que Deus testificou no teu coração, isso é uma blasfêmia. É esse o ensino. Ele não está tratando trindade, não está tratando binitarismo, não está tratando o que é a pessoa que não é. Ele está tratando o seguinte: se há uma testificação no teu espírito de que é a obra de Deus e você atribui a Satanás e verbaliza isso, você está blasfemando. Não teve, acho que foi Ário que defendia isso, pastor? Ário defendia que Jesus era um ser criado. Ele defendia uma outra coisa. Logo aí também já aniquila a questão ali da é trindade. Heresia. Ele está ensinando que o Espírito é uma unção, né? Eu lembro que eu passei por esse estudo e ele fazia essa menção aí, se eu posso dizer assim, grotesca, acerca da divindade das três pessoas dentro do trinitarismo e das duas pessoas dentro do binitarismo. Mas é isso, né? O Espírito, quando a gente vai ler acerca do Espírito na Bíblia, a gente não vê só Deus tendo Espírito. O diabo tem Espírito também, só que não é santo, mas tem Espírito. Como é que o diabo incentivou Ananias e Safira a mentirem contra o Espírito Santo? Então é no Espírito Santo que o Pai e o Filho coexistem juntos. Sim, Seria essa definição. foi através do espírito de engano que Pedro fala para Ananias e Safira: porque deixou Satanás encher o teu coração? Encher de quê? Do espírito de engano. O espírito fala. O espírito de mentira também fala. Não é? O espírito cura. Satanás também faz sinais e prodígios de mentira com o espírito dele. Então, o mundo espiritual,
ele trabalha com o Espírito. Então, Deus tem Espírito, Jesus tem Espírito, nos envia do Espírito dele. Porém, o Pai e o Filho é o mesmo Espírito. O Pai e o Filho possuem o mesmo Espírito. Porque o Espírito de Jesus procede do Pai. O Pai é a fonte primária, Jesus é o mediador. Então, o Espírito do Pai passa por Jesus, que espalha para todos os filhos de Deus. Então, você tem, ele tem, eu tenho, mas tudo provém do Filho. É o texto que você leu de Gálatas 4:8, né? O Espírito do Filho. Então, a igreja em si, a patrística, então, cria no binitarismo, dessa forma. Primeiro e segundo século. Seria o binitarismo. Binitarismo. Aí, após os concílios aí, né? Aí levou o Espírito de Constantinopla, a um ser nós pessoal. temos aí o surgimento da Trindade, essa teologia do Deus triuno. E até o terceiro século não havia embate entre os dois se respeitavam. Entendi. Ninguém chamava outro de herege. E não tinha esses rótulos, né? Só o trinitarismo, mas não era, eles não se colocavam, eu sou trinitarista. Eles colocavam Trindade. Só Mas isso. os textos bíblicos, pastor, desculpa, evangelista Rafael, os textos bíblicos que dão vazão a essa ideia. Por exemplo, 2 Coríntios 13, versículo 13, que fala lá sobre a bênção apostólica, parece se referir a 3 pessoas. É porque o óculos está na 3 pessoas. Um judeu não lê 3 pessoas. Ele dá uma bênção apostólica, né? E vai lá, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito. Quem é que te consola? É o Espírito, não é o Consolador, o Conselheiro? É o Espírito. Então, se eu falo assim, que o Senhor te acompanhe e que Jesus, ele te guarde, né? E que o Espírito de Deus possa te guiar. Então, só para a gente então, entender... desenha para nós, então, esse mapa da bênção apostólica, para a gente entender com mais clareza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Desenha para nós. Existe ali, ele está colocando que as 2 pessoas, por meio do Espírito, vai te consolar, vai te dar sabedoria, vai te guiar. Então, o correto seria em nome do Pai, do Filho, no Espírito. Seria correto? Os judeus coloca no Espírito. No Espírito. No Espírito. Mas isso não faz... Só que tem um detalhe. Aí é que entra o detalhe. Esse texto de Mateus 28, ele é um acréscimo. Eu ia perguntar isso agora. Ele é um acréscimo. E a própria... Esse acréscimo nós temos o quê? Depois dos concílios? A própria Igreja Católica fala que isso é um acréscimo. Tá? Mas por que ele foi acrescentado? Apesar de estar nos códex lá antigo lá. Por que dizem que foi acrescentado bem no início, mas lá no início do primeiro século, no segundo século? Porque no batismo, os pais da igreja batizavam dessa forma. Isso se tornou uma tradição que acabou se tornando... A oratória se tornou uma doutrina. Uma doutrina. Porque na Bíblia, todo batismo era em nome de Jesus. Em Atos, você está cheio desses versículos aí. Então, né, nessa visão da patrística e dentro do binitarismo, seria correr, então, em nome do Pai, do Filho, no Espírito Santo. Aí tem a questão da tradução. A gente vai ver muitos judeus dizer no Espírito. E tem alguns judeus hebraístas que vão dizer que não é Espírito Santo, é Espírito do Santo. Do Santo. Aí é uma questão mais de linguística, eu não vou te saber explicar. Mas eu posso te dizer que tem pessoas que ensinam assim. Judeus. Mas e aí, pastor, toda essa questão em si, ela não faria como tem uma seita aí que trabalha o Espírito Santo como uma força ativa? Essa é uma expressão que eles usavam. Eles usam essa expressão como parece se fosse uma mais eletricidade. Parece mais gnosticismo aí, né? Emanação de poder. Só que o Espírito é muito mais do que isso, não é apenas isso. Então vamos tentar entender, desenhando novamente. Nós temos o Pai, o Filho, que são as 2 pessoas, né? 2 pessoas que compartilham do mesmo Espírito. Isso. E é esse Espírito que faz com que eles tenham uma ligação entre si. Eu e o Pai somos um por causa disso. Entendi. Então podemos dizer, dentro dessa visão, que a doutrina trinitarista é antibíblica? Olha, eu posso te dizer que a doutrina trinitarista não é a que eu concordo, mas eu não posso chamar de herege quem a crê. Entendi. Entendeu? Tu é um herege. Tem gente que é muito radical. Por que eu não posso dizer? Porque a própria patrística cria também nisso.
Então muitos tem, cristãos. As Tem duas embasamento. escolas andaram juntos. tem embasamento. É o pré e pós da natureza de Deus. É porque os dois, os dois grupos andavam juntos, não havia briga entre eles. Entendi. Pastor, falando ainda eu acho que ficou claro, né, essa questão aí do binitarismo e do trinitarianismo, né? Ou do trinitarismo, né? Não o trinitarianismo. O trinitarianismo também. O que poderíamos trinitarismo. taxar como heresia, então, é o unicismo? É porque aí não são duas pessoas, nem É uma três. só, né? É uma pessoa que tem manifestações. Diferente. No Antigo Testamento se manifestou de uma forma, no Novo de outra, e São assim vai. três manifestações. Aí o pai não tem a sua própria alma e o filho não tem a sua própria alma. É uma única alma que se manifesta de três formas. Seria Deus brincando de filho. Aí o que morreu não foi Jesus, foi uma manifestação. Aí começa Aí nós cai no... Tinha uma visão judaica que não cria assim, né? Seria uma imagem holográfica. Aí Não você tem um corpo físico, aí eu nego a natureza humana de Cristo. Pois aí já começa a cair para um lado que eu não concordo. Esotérico. Era o gnosticismo. O gnosticismo anulava É, também. não, mas tinha uma tribo, eu não lembro se eram os essênios, alguns deles criam assim. Os saduceus, Porque os essênios criam dessa gnosticismo, forma. eles acreditavam o quê? Que Jesus não havia vindo em carne. Né? Porque eles acreditavam que toda, né, matéria em si Os era gnósticos, má. Inclusive, João, acho que em uma de suas encíclicas, acho que em segunda de João, 1:9, Todo aquele ele vai... que confessa que Jesus Cristo não vem em carne é o anticristo. Exatamente, né? Então, e aquele que tem lá o texto também, segunda João, se eu não me engano, 1:9, que diz que aquele que crê no Filho, né? E ali está tendo uma alusão à encarnação dele, né? Uhum. Encarnação, tá, gente? Encarnação. Como um homem, daí a natureza antropológica de Jesus, né? Nessa forma de crer nele, eu crendo nele como homem também, eu teria o Pai. E é por isso que fala que aquele crê que em mim, crê o Pai. Que aquele que crê que Jesus vem em carne, esse tem tanto ao Pai como filho. quanto ao Filho. Exatamente. Os essênios mesmo, eles não acreditavam na divindade encarnada. Encarnada, isso. Eles não acreditavam. E no Concílio de Então, Constantinopla... É uma vertente judaica, né? Que fez um movimento de sincretismo dentro da vertente sincretizou. judaica. Vale salientar que no Concílio de Constantinopla ficou também definido isso aí, né? Através de Atanásio, né? Sim, em Constantinopla que é oficializado. Que Jesus ele tinha natureza também humana, correto? Sim. A hipostase. Vamos lá, então. 100% homem, 100% Deus. Então, acho que ficou clara essa questão aí do binitarismo, trinitarismo e do unicismo, né? Ainda dentro, pastor, da questão pré e pós, né, das duas escolas, tanto a de Alexandria como a de Antioquia, ou a questão da escatologia dentro da patrística, tem alguém aí da patrística que se declarou ou pode ser declarado como um pré-tribulacionista, como Efraim da Síria? Não, nós temos dois textos dele. Um em latim e o outro que eu acredito seja no grego, se não me engano, né? Um difere totalmente do outro. É impressionante. O texto em latim não tem nada a ver com aquele famoso texto, né, que eu tirarei vocês daqui, levarei vocês antes da tribulação que há de vir. Né? Tudo bem, se ficarmos com essa tradução, na leitura do texto completo ali, a gente fica confuso. Por quê? Porque dá a entender que ele está levando, ele está trazendo essa palavra, tribulação, para o dia do Senhor. E o dia do Senhor, de fato, a igreja vai ser arrebatada. Né? Seria a ira org, né? Que é o derramar de toda a cólera de Deus. Que é quando vem a saraivada e tudo mais. Então, dá a entender que quando ele fala, né? Que ele já começa o discurso dizendo, porque o dia do Senhor está próximo, ai de quem espera vir o dia do Senhor. Então, o Senhor vai nos levar daqui rapidamente para não passarmos por essa tribulação, coisa assim. Então, que tribulação é essa? Está a entender que ele está atrelando essa grande tribulação ao dia do Senhor. Então, é uma leitura meio que confusa. Além de tardia,
E também ninguém sabe se realmente é ele, por isso que alguns colocam pseudo-Efraim, né? Então, é um texto que não dá para você pegar e definir, e eu não me lembro de cabeça, mas eu já tinha feito um vídeo sobre isso. As narrativas não se assimilam. Não, o estilo literário e tudo mais. Fala de passar pela tribulação, num outro capítulo. Então, qual é o Efraim que eu fico? Com esse aqui ou com o de lá? Se os dois capítulos entram em contradição. Por isso, então, porque alguns pré-tribulacionistas usam ele aí como sendo... como base, né? Usam Vamos ele. dizer assim que... nós temos onde tem um teólogo aí que ele defende e ele prova que na patrística os pais da igreja não eram pré-tribulacionistas. Aí ele pega um texto de Irineu, mas não lê ele todo, lê só um pedacinho, e depois ele vai ler um texto que é de Efraim, né, o Efraim, o sírio, e lê como se fosse de Hipólito de Roma, e dá a referência. Mas não é Hipólito de Roma, é Efraim, o sírio. É porque o cara não está acostumado ali, né? É a mesma coisa de falar que no princípio que eu dei os céus e a terra está escrito em Malaquias. Né? Então, é uma questão mesmo só um vislumbre que ele teve da patrística. Ele não pegou a fundo para ler de quem é quem a frase, né? De repente é uma citação em um documento, mas não que ele cita pegou a e fez um Ctrl+C, Ctrl+V ali. É como se eu estivesse fazendo uma menção de intrinsecamente linkado, mas essa frase é geralmente utilizada pelo AJ. Pegando uma frase que é dele. É só uma situação na minha uma frase na minha narrativa, dentro dessa perícope. Não, dessa perícope. Pensa num homem prismático aqui. Prismático. Então acho que ficou bem concluído aí. Não temos sim. Na patrística aí. Então, e o que tem é pseudo, né? Pseudo. Então a importância dessa historicidade da igreja, né? Acho que ela se dá aí para a gente se compreender melhor, né? Sim. Do que nós eu acreditamos e do que está. Eu acredito que vocês, né, os irmãos que estão nos assistindo, né, perdoa falar fora aqui do microfone, para quem tem 5 hoje, 6 anos de igreja, né, de cristianismo, né, talvez ver como as coisas estão andando hoje acho normal, né, mas quem tem 15, 20, 30 anos de cristianismo não aceita, né, ou vê a que caminhos está tomando, né? Então acredito que essa é a importância. Sim, de buscar essa essência do que foi a igreja no passado. Para a gente não se perder nesse mundo pós-moderno onde até a teologia está sofrendo transformações. Exatamente, né? E a gente estudar a história da igreja, estudar a nossa história. Exato. Né? É a nossa história, não é a história de um grupo de lá. São os nossos irmãos que por causa dele nós estamos aqui. É aquela velha pergunta filosófica, né? Quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? Vou para o céu, para onde é paraíso. E dentro desse questionamento, pastor, como a igreja, né, na patrística cria nessa questão de céu, lugar de descanso, paraíso. Eles acreditavam que ia para lá, para o céu? O que ela pontua para nós? Né, esse campos elíseos cristão. Os gnósticos acreditavam que a alma... rede maravilhosa com aquela água de coco celestial. Sim. Para os mais antigos aí que... lá na Nova Jerusalém, né? Vendo lá... Não quero dar créditos aqui, né? Mas teve uma grande emissora pelo nome de Rede Global. Sim. Né? Tinha aquela novelinha A Viagem, né? Lembra? É uma viagem mesmo. Né? Tinha é uma viagem. Tinha um Alexandre lá da moto possuída, né? Aquele céu com o Antônio Fagundes, né? Sim. Isso aí é algo que existia no gnosticismo. O gnosticismo ensinava que as almas, né, iam para o pleroma, e aí Irineu ele vai rebater isso, tá? A igreja primitiva, ela cria toda ela. Não encontrei ninguém que ensinasse diferente, tá? Que a alma, ao morrer, ela vai para o Hades debaixo da terra. É isso. Era isso que a igreja... a região dos mortos. A região dos mortos. E que ela só sairia de lá na ressurreição. Desmistifica para nós, pastor, essa questão do Hades, porque tem gente que faz a linkagem do nome grego com a cultura, né?
Não tem problema. Do deus Hades lá, ele que governa lá embaixo, tem o Tártaro e... É a mesma coisa que... Tem que ir com a moedinha pra entrar e como é que faz? Por mais que algumas coisas também exemplificam. Na visão cristã do mundo dos mortos. Teste pra nós. Imagina que de repente... E essa é uma pedida do Osmar, né, gente? Questão do mundo dos mortos. Imagina que de repente, né, a gente chegasse lá na tribo indígena e já tivesse um idioma já pronto, com uma literatura pronta, e ao invés de você chamar o sol de sol, você chama de Tupã. E ao invés de você chamar a lua de lua, você chama de Jaci. Você vai, na hora de escrever as escrituras lá para ele, você vai escrever em qual idioma? O nosso ou o deles? No deles, então você vai trocar o nome de sol para Tupã e de lua para Jaci. Normal. Mas por que você trocou o nome? Só a figuração. Você está dizendo que existe um Deus Sol? Não. Você só está trocando o nome do astro. Né? É só o astro. Nesse sentido, quando você vai falar do mundo dos mortos, que é Sheol, eu vou te dar uma prova bíblica que não é diferente. Você chega em Oséias vai falar sobre o Sheol, que vai dizer ali que onde está, ó Sheol, a tua vitória. Não é isso? Oséias fala dessa forma. Paulo vai pegar esse texto e vai ler esse texto escrevendo. E na hora de ler esse texto escrevendo, ao invés de colocar Sheol, ele coloca Hades. Onde está, ó Hades, a tua vitória? Então, Hades, ele aponta para o Sheol e não para uma mitologia grega, aonde Decalionte, se não me engano, que é o camarada que pega a moedinha para você passar para o outro lado, né? Se não me engano, acho que o nome dele é isso. Acho que nos egípcios nós temos também outro deus que faz isso. Cada cultura tem o seu atravessador. Onde você lê lá... Acho que é o Anubis, né, que faz isso, né? Anubis, no livro dos mortos, aí você tem que ir até ele vai pesar na balança as suas obras, né? Ele vai colocar uma pena, e se o teu coração for mais pesado do que a pena, então você vai ser condenado. Né? Aí ficou difícil. Aí ficou difícil. Aí ficou difícil. Que pena. Então, assim, não é impossível. Não é porque existiam, né, o Campos Elíseos, que depois se transformou em paraíso, né, o Hades, que depois se transformou num Hades, né, de bíblico, que João está lá olhando os apóstolos, né? Eu vou pegar esse exemplo aqui porque eu creio na mitologia grega. Não é isso, ele está só pegando a palavra que era usada naquele momento. Sim. É só a palavra. Sim. Maravilha. Mas vale salientar que tem uma certa influência também, porque como a gente já falou disso aqui em outros episódios, a palavra Hades, quando, por exemplo, Jesus fala que as portas do Hades... Ele está usando o texto de Jó. As portas dos Hades, ou do Hades, né? Hades. Que significa o quê? Quer significar que Existem portões do mundo dos mortos. Do mundo dos mortos. Então, existe uma, vamos colocar assim, não uma mitologia, mas existe um cenário, né? Existe, de fato, se você for pegar, um local, um lugar. Tem uma sistematização. Tem. Se você for pegar. Porque senão não teria portões, né? Mas o Jó fala as portas do Sheol. O Jó fala isso. Então, olha só. Na verdade, é um lugar de passagem, né? Nem para trancar, né? Quem tá lá não pode fugir. Sim. Mas tem portas, né? Então, assim... Porque ninguém tinha o direito de sair de lá. É por isso também da pergunta, né, que Paulo faz, pegando o texto de Oséias. Onde está? A questão fica essa, né? Você tem portas, quando vão se abrir, quando passarão por lá? Jesus vai abrir no arrebatamento. Que tem porta nós temos. Aí você tem um texto antigo que é de... Uns atribuem a Justino de Roma, Flávio Joséfo, e outros atribuem a Inácio de Antioquia. Tá? Um atribui para um e outro atribui para outro. Depois você vê o discurso aos gregos, concernente ao Hades, é o nome do documento. E aí ele vai trazer todo um detalhamento de como que é o mundo dos mortos. Quem está na porta, quem está vigiando, quantos são, né? Como que é lá dentro, se tem luz própria. Dá para encontrar na internet? Dá. Bota lá, Flávio Joséfo, discurso aos gregos concernente ao Hades. Galera, para você que está assistindo a gente, né, e acha que
Isso é tudo invenção da cabeça do pastor Igor, ele já está deixando uma referência para vocês. Dá um Google aí, muito interessante acompanhar. Né? E aí você vai ver ele fazendo toda essa comparação, né? Comparação não, essa testificação de como que cria os primeiros cristãos com relação ao mundo dos mortos. Inclusive, uma irmã me perguntou hoje como que Abraão sabia que aquele homem tinha uma família, tinha filhos, se ele não estava aqui na terra, né, vivo naquele momento. E aí, Irineu de Leão vai explicar que Abraão, apesar de não estar entre os vivos, ele ainda continua vivo, porque Jesus falou, né? Eu não sou Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Então, para Deus, eles continuam vivos. Por quê? Porque Deus também está lá. Tá? Então, está lá Abraão. E como é que ele sabe que aquele camarada tinha tanto aquilo de família? Né? Por quê? Porque ele tinha o dom da profecia. Ele não deixou de ser profeta. Os dois são irrevogáveis. Então, lá embaixo, Deus usou o dom de profecia para ele falar para aquele cara: não adianta você querer sair, não vai dar, não. Ninguém vai acreditar em você, não. A sua família e tal. Né? Você lá tinha comida, você lá tinha bebida, você lá tinha uma vida boa, e ele não tinha nada. Né? Então, o mundo no mundo. Então ali fica. Eu já vi gente pontuando, dizendo que Abraão ali, na verdade, é só uma forma figurativa. Eu já vi gente dizer que ali é Jesus. Então é Abraão, literalmente. Não, é Abraão mesmo. Pai Abraão. É o pai Abraão mesmo. É como se ele fosse o responsável, então, pelo mundo dos mortos. Não creio que seja responsável, mas ele tem pelo paraíso uma preeminência ali. É porque quando ele fala seio de Abraão, não é que o local se chama seio de Abraão, vai uma plaquinha lá, bem-vindo ao seio de Abraão. Vai para perto dele, no caso. Junto é perto. Junto é do lado. Por exemplo, porque, vamos dizer assim, tem alguma referência porque ele foi o pai, ele é o pai da fé? Pode ser essa é a também, pergunta né? que eu seria, né? Aí sim. Para o lugar que ele está, os filhos também vão. Exatamente. Se for por conta disso, ok. Né? Os que desfrutam, né, da bênção de Abraão. Porque Paulo fala isso aos Gálatas. Sim. Né? Ele é o nosso pai. Somos benditos pela Sim. fé que Abraão teve. Somos filhos pela fé dele. Isso. Né? Se for por isso, sim. Agora, não que ele é um patriarca, se a gente usar a palavra patriarca do mundo dos mortos, que a patriarca é Abel, que foi o primeiro a ir para lá. Exatamente. Seria Judas o carcereiro do inferno? Já pensou? Mas está sofrendo, né? Diz Pedro que ele foi para o seu próprio lugar. Nós temos um alcançado pela fé que está comandando, por que não o Judas lá, né? Mas brincadeiras à parte, bacana. Acho que essa questão do mundo dos mortos, o pastor tem que voltar aqui. Sim. E aprofundar de tal forma, né? Vários outros assuntos, né? Estamos caminhando para o fim e nosso horário já está encerrando, né? Temos 2 tópicos ainda, vamos tentar fazer de forma rápida para a gente concluir. Prometo nem comentar. E depois nós temos aí, vai ficar uma deixa aí do pastor vir falar do mundo dos mortos e as 4 dimensões do reino. Amém. Isso. Que daí já é uma introdução excelente, né? As 4 dimensões do reino. Isso aí é importante. Falar sobre isso Pra quem quiser saber mais sobre as 4 dimensões do reino, acesse o canal do pastor Igor. Pastor, dá a direção do seu canal pra galera já ter uma prévia. Escreve lá no YouTube, canal, tem que escrever canal, tá? Se botar Venha Teu Reino, só vem hino. Então tem que botar lá, canal Venha o Teu Reino. E no Instagram, Igor Guerreiro com Y. Aí você vai ver lá esse rosto lindo que Deus me deu. Ô, glória! Não sei não, hein? Não sei se ele vai para Abraão agora, não. Porque nada, fiz minha casa o teu inimigo dizendo a verdade. Amém. Ele apelou agora. Né? Não, ele é... Bom, pautando na beleza do pastor... Então a pergunta vai ser boa, hein? Livre-arbítrio, pastor. Caramba! É pra falar rápido sobre esse assunto. O senhor tem a escolha de ser bonito ou não agora. Pois é. Mas sinta-se à vontade para comentar. Como a igreja primitiva, a patrística em si, né, os pais da igreja, criam no livre-arbítrio. Né? É um tema que está se aflorando agora, né? A gente fala a vontade arbitrária, a vontade permissiva, a diretiva de Deus. Como a gente pontua isso dentro da patrística? Olha só, eu poderia falar muito sobre isso. A gente podia fazer um podcast só sobre isso. Poder fazer um debate, né? Um que debate. creio que não crê, seria legal. Mas eu vou ler um texto aqui de Justino Marte.
Aí, na leitura dele, você vai saber como é que eles criam. Tá bom? Pode pontuar. Ele vai dizer assim, ó. Do que dissemos anteriormente, ninguém deve tirar a conclusão de que afirmamos que tudo o que acontece, acontece por necessidade do destino. Pelo fato de que dissemos que os acontecimentos foram conhecidos de antemão. Por isso, resolveremos também essas dificuldades. Nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade. Os castigos e tormentos, assim como as boas recompensas, são dadas a cada um conforme as suas obras. Se não fosse assim, mas tudo acontecesse por destino, não haveria absolutamente livre-arbítrio. Com efeito, se já está determinado que um seja bom e outro mal, nem aquele merece elogio, nem este vitupério. Se o gênero humano não tem poder de fugir por livre determinação do que é vergonhoso e escolher o belo,